A cura da relação com a minha mãe. Quando nos tornamos mães, nós começamos a enxergar a vida como mães. E a partir daí, aparecem vários desafios aos quais a gente vai ter que se adaptar. Eu, como sempre fui empresária, tinha meus negócios, muitas responsabilidades e tinha o sonho de ser mãe. Fui mãe com 29 anos e depois do segundo filho com 31. Mas o grande desafio não é lidar com os negócios, não é lidar com os empregados, com a casa, é saber educar. Esse desafio para mim foi o maior porque tem a ver com equilíbrio emocional, tem a ver com saber lidar com as crianças e eu, apesar de ter uma imensa vontade de ter filhos, não sabia que eram tantas responsabilidades, não tinha noção, na verdade, eu achava que era tudo flores. Mas o fato é que eu percebi em mim, conforme eles foram crescendo, que as brincadeiras de criança, as bagunças, os erros, deviam ter uma maior tolerância, coisa que eu não tinha. Algumas vezes eu estourava, tinha repentes de raiva, brigava, sendo que eles tão bebezinhos, tão lindos, né, 4, 5 anos, não mereciam aquele tipo de agressividade. Eu percebia, ia controlando, mas com o passar do tempo, aquilo começou a me incomodar profundamente. Então eu busquei as terapias. Nesse momento, eu encontrei a psicanálise, a constelação familiar, o reiki. E daí fui fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Acabei fazendo o curso tanto do reiki quanto da constelação familiar, para ter um maior entendimento, porque eu gostei muito daquilo. E fui restabelecendo os meus conhecimentos para ter maior controle emocional, para cuidar melhor dos meus filhos, dos meus negócios, da minha família. Mas aconteceram algumas coisas interessantes que eu vou contar para vocês agora. Quando, com todas essas terapias, chegou no final do meu curso de constelação familiar e nós estávamos fazendo uma meditação para verificar como é que estava a questão do pai e da mãe nas nossas mentes, né? A professora, a Araceli, muito gentil, fez uma meditação belíssima, mas quando chegou na parte da minha mãe, eu percebi que ainda não tinha curado 100%. Ainda havia uma dor. Não era grande, não era nada muito grande, porém me incomodou. Então aí eu voltei às minhas orações porque eu queria cura. Eu queria definitivamente olhar para minha mãe, aceitá-la exatamente como ela foi, com todas as suas dificuldades, com todas as coisas difíceis que aconteceram lá atrás, olhando para ela como uma mulher comum, como é o correto. Então eu voltei a fazer as minhas orações e nessa de fazer as orações, eu me coloquei em posição de honra à minha mãe, ao meu pai, à minha sogra, a todas as pessoas mais velhas que eu tinha na minha vida naquele momento e que eu sabia que eu tinha dificuldade de respeitar. O padrão hereditário de desrespeito aos mais velhos, aos pais, aos avós. Ao perceber que eu ainda tinha dificuldades com a minha mãe, apesar de ter melhorado, eu coloquei uma meta de superar isso. Eu queria superar 100%. Eu queria olhar para minha mãe e ver tudo aquilo que tinha atrás dela, que foi a nossa história e que não foi fácil, mas aceitar. Então eu me coloquei a orar novamente. Eu sempre gostei de rezar, a oração sempre fez parte da minha vida. Então eu falei, bom, se 3 anos de curso, psicanálise, reiki, várias terapias alternativas, eu ainda tenho esse ranço, esse resto de problema com a minha mãe, eu vou eliminar. Então comecei a orar, porém, eu coloquei também como meta honrar pai e mãe. E eu fiz assim, eu honro o meu pai e eu nem terminei essa saudação de honra à minha mãe quando eu senti uma facada no meu peito, no meu coração. E eu percebi que eu competia com a minha mãe. Isso foi muito doloroso na hora, eu fiquei com vergonha de mim, eu fiquei triste comigo, eu fiquei com ódio de mim, eu fiquei com raiva de mim. Tudo de ruim eu fiquei de mim naquele momento porque eu falei, não é justo.
uma mulher que teve 5 filhos, que apanhou do marido, que sofreu horrores ao lado desse marido com quem ela tentou viver durante anos para estar conosco, veio de uma situação muito difícil de pobreza e sofrimento, e eu estou competindo com a minha mãe. O fato é que ter consciência disso, apesar da grande dor que eu senti, porque foi uma dor insuportável, também foi libertador. Libertou a dor. Porque nesse momento eu percebi qual era a real dificuldade, um padrão de competição entre as mulheres. Esse padrão de competição entre as mulheres é muito comum nas famílias. E ter a ciência dele foi imprescindível para eu cortar isso na minha vida. A partir daí, um ano depois eu vi a minha mãe, porque nessa época eu morava no Ceará, no estado do Ceará, no Brasil, e minha mãe em São Paulo. Eu fiquei 2 dias com ela. E no primeiro dia foi tudo tranquilo, foi excelente. No segundo dia estava tudo em paz, até que nós tocamos num ponto delicado, a minha avó paterna. Ao falar da minha avó, a minha mãe veio com aquela agressividade de sempre, com a qual ela agia lá atrás conosco. E aí eu fiquei triste e pedi, por favor, mãe, não fala da minha avó. Nesse momento, ela se irou, como ela sempre fazia, e falou um monte de palavrões para mim, me distratou. Eu baixei a cabeça, fiquei triste, mas tudo bem. Terminei de arrumar minhas coisas, me organizei para sair para o aeroporto e antes de sair para o aeroporto, ela estava toda sem graça. Porém, eu fui lá, dei um beijo nela e fui embora. Quando eu cheguei no Ceará, eu me lembrei da minha mãe, liguei. Oi, mãe, tudo bem? Como é que a senhora está? Eu já cheguei e ela ficou toda feliz. Moral da história: eu fiquei triste, mas não doeu. Eu entendi que aquele era o jeito dela, era a forma infeliz que ela tinha de se comportar. E ela não conseguiu largar esse padrão. Ela melhorou, mas ela não conseguiu deixar esse padrão. Então cabia a mim aceitá-la como ela é, e eu consegui. Eu vou contar para vocês como foi esse processo de libertação. No momento em que eu percebi que eu não havia me liberado 100% dessa tristeza que eu tinha com relação à minha mãe, para eu conseguir essa cura, aconteceram alguns fatos bem interessantes. Eu fiz o meu curso de Reiki, o curso de constelação, fiz psicanálise, fiz algumas outras terapias alternativas. Tudo que me apareceu naquele momento eu fiz porque eu achava que era bom para mim e eu investi com toda a energia, porque eu trabalhei vários aspectos. Eu trabalhei a minha relação com o marido, eu trabalhei a minha relação com os filhos, eu trabalhei a relação que eu tinha com o meu trabalho, o masculino e o feminino, trabalhei a relação com os meus pais e até mesmo com os meus irmãos. Foram vários aspectos do meu ser. Isso se chama autodesenvolvimento. Daí, então, eu fiz uma viagem com a minha filha aqui para a Europa. Nós fomos até Ibiza. Ao chegar em Ibiza, o nosso querido Emanuel, um amigo da família, me levou numa praia muito bonita. E de frente a essa praia tem uma ilhota que se chama Esvedra. Esse é o terceiro ponto mais energético do mundo. Ao chegar nessa ilhota, eu literalmente coloquei os pés na areia e já fui sendo puxada para frente. E nesse movimento de ser puxada para frente, era uma força que eu não conseguia segurar. E ok, a minha filha estava atrás e ficou dizendo: ai meu Deus, a minha mãe está sendo possuída, está sendo possuída. E a nossa amiga, que é a namorada desse nosso amigo, falou: não, calma, deixa sua mãe aí tranquila, está tudo bem, deixa ela. Ela já sabia que era um local muito intenso, com forte fenomenologia. Então, em determinado momento eu parei, eu acho que eu andei uns 2, 3 metros para frente, parei e comecei a sentir no meu cérebro uma fumaça branca e algumas bolinhas de fumaça cor amarela que explodiam na minha cabeça. Várias, várias, várias. E eu naquele movimento, vendo isso na minha tela mental e deixei acontecer. Quando de repente ficou tudo branco e eu senti rasgando um pedaço daqui do meu coração, bem desse lado aqui, do lado esquerdo. Isso foi muito intenso, mas nesse momento eu senti uma libertação imensa,
uma sensação de paz, de amor e de alegria, e comecei a ouvir aqui na minha mente: minha mamãezinha querida, eu te amo. Minha mamãezinha querida, eu te amo. E eu chorava, as lágrimas caíam de felicidade, isso era incrível. Foi tudo maravilhoso. Essa nossa amiga me pegou, veio carinhosamente e falou: "Você teve uma experiência", e eu chorava de alegria e a minha filha me abraçando sem entender o que acontecia. Foi muito intenso, foi muito gostoso. Eu passei o dia como quem estava em êxtase, no grau máximo de alegria, era tudo felicidade. Passado esses 2, 3 dias lá, foi encantador, eu voltei com destino a Portugal. Vim encontrar a minha irmã, que já morava aqui há alguns anos. Ao chegar aqui na casa da minha irmã, eu falei: "Olha, eu quero ir conhecer Fátima", porque católica, minhas amigas todas católicas, eu queria ir lá tirar foto. A minha intenção era tirar foto para exibir a minha foto lá em Fátima para as minhas amigas. Não tinha outro motivo, porque eu nunca fui aquela devota, aquela pessoa que queria demonstrar uma devoção. Não, eu queria tirar foto lá em Fátima, como as minhas amigas, que também são católicas e já tinham tirado, para me exibir. Aí, chegando em Fátima, a minha irmã e o meu cunhado nos levaram, eu e a minha filha e meu sobrinho. Quando eu vi uma placa dizendo assim, Fátima, e o meu coração começou, pu, 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 e eu sem entender, e já comecei com uma vontade de chorar que eu não estava entendendo. Tudo bem, fiquei segurando para que eles não achassem que eu era louca, porque eu nunca tinha falado de Fátima assim, eu fiquei pensando, meu Deus, agora eu tô entendendo, é algo muito forte, é algo muito intenso, agora eu tô entendendo porque que a minha amiga Adélia é devota de Fátima. Comecei a achar que eu tinha também essa energia de devoção. Chegando lá e o choro continuava, a emoção continuava e eu ali, sem entender nada, sentindo uma energia forte dentro do meu corpo. Eu falava, meu Deus, mas esse é Fátima? Quem sou eu para sentir a energia de Fátima? Eu sequer nunca tive uma relação de devoção com Fátima, nada. Mas aí, sentindo isso, sentindo essa energia forte, pensando tudo isso, eu subi as escadas em direção à igreja. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu coloquei o pé para entrar e eu escutei assim: "Não é isso que nós queremos de você". E acabou tudo. E eu estava adorando, porque era uma sensação de êxtase, era uma delícia, eu estava me sentindo plena, forte, vigorosa. Passado uns 3, 4 dias, nós fomos visitar a Serra da Estrela, que é aqui perto. E ao sair da casa da minha irmã e do meu cunhado, ele estava dando ré no carro, quando eu comecei a sentir essa mesma energia que eu senti em Fátima. Nesse momento que eu senti essa energia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Está acontecendo de novo. Então eu comecei a usufruir aquela energia deliciosa que estava acontecendo de novo. Eu me enchi daquela energia de novo. Só que eu senti que o meu coração de repente fez assim, ó, inflou. Aquela parte que havia sido tirada um pedaço lá em Esvedra, preencheu parecia um balão vermelho que inflou e ficou bem vermelhinho, bem sadio. Porque lá em Ibiza parecia que tinha tirado um pedaço de cancro, um câncer, uma parte podre de dentro do meu coração. Então ver aquela parte reposta ali, bonitinha, sadia, na minha tela mental foi incrível. E eu chorava de alegria dentro do carro e meu cunhado olhava assim e pensava, essa moça é louca. Mas eu estava chorando de felicidade, eu estava chorando de muita alegria. Essa experiência veio para concretizar a cura que eu precisava. Não precisa ser assim para todo mundo, mas para mim foi assim. E foi muito especial, porque além de eu conseguir me libertar definitivamente desse mal que havia dentro do meu coração de competição com a minha própria mãe, eu ainda comecei a percepcionar várias outras questões. É como se tivesse acontecido uma ampliação mesmo da consciência, um amadurecimento, um crescimento, uma forma mais bonita de ver a vida. Eu queria dividir isso com vocês porque essas experiências, elas fazem diferença nas nossas vidas. E olhar para tudo que faz diferença nas nossas vidas e poder dividir com o outro e fazer com que o outro perceba que tudo tem um esforço. Nós temos que fazer o nosso esforço pessoal para que
a gente conquiste aquilo que a gente quer. Eu me liberei de um grande fardo, o fardo de competir com a minha própria mãe. Hoje olhar para ela é olhar para minha mamãezinha querida, e de verdade. Era isso aí, amigos, eu queria dividir essa experiência com vocês. Aproveitem, se isso for útil para vocês, utilizem. De preferência, dê um like para ajudar a gente no canal. E se for interessante, indica para algum amigo também. Inscreva-se no canal. E nós estamos aqui no Espaço Livre Devir de Terapias para auxiliar no que for preciso.